Iniciaremos agora o debate Qualidade da Energia e Segurança das Pessoas. Solicitamos que retornem ao palco para a composição da mesa os senhores Roberto Barbieri, Hildo Betti, Fábio Ferreira Real e Cláudio Lima. Para conduzir este debate, convidamos o senhor Tito Ângelo Lobão Cruz, especialista em regulação da ANEEL. Portanto, para início do debate, tem a palavra o senhor Tito Ângelo Lobão Cruz. Bom dia, senhoras e senhores. Nós vamos iniciar agora esse último debate desse seminário, que tem como tema qualidade da energia e segurança das pessoas. Como já foi aqui convocado, estão aqui comigo na mesa os expositores do último painel. Nós vamos abrir para perguntas. Nós temos cerca de 30 minutos, 20 a 30 minutos de debate. Eu vou fazer uma pergunta de início mais geral para que todos os debatedores possam já dar sua opinião, e posteriormente a plateia fica com a palavra para fazer suas perguntas mais específicas. Pode ser direcionada para qualquer um dos expositores, ou também pode ser para mais de um ou para todos. De princípio, eu gostaria de que cada um pudesse falar, caso queira ou se acha vontade para falar, com relação ao tema desse debate, que é qualidade de energia e segurança das pessoas. Isso já remete a equipamentos, né? Equipamentos condicionadores de potência, equipamentos de proteção, todos os equipamentos que estão relacionados à geração distribuída e outros ramos, né, da geração de energia elétrica. E a minha pergunta, ou a minha provocação, a bola que eu quero levantar nesse momento, é sobre a cadeia produtiva nacional, né, com relação a esses equipamentos. O que é que nós já produzimos? Qual é a qualidade daquilo que já produzimos? E a que custo nós produzimos em comparação com outros custos? E as perspectivas de crescimento em face ao crescimento da geração distribuída, mediante a resolução 482. Fica para a palavra aí cada um dos debatedores para falar sobre esse tema. Bom dia novamente. Vamos seguir a ordem das apresentações, já que estamos na ponta aqui. A provocação aí tem dois aspectos, na questão da cadeia produtiva e a questão da qualidade de energia elétrica. Qualidade de energia elétrica é algo que diz muito respeito aos engenheiros eletricistas como eu, porque qualidade de energia elétrica não é somente ter à disposição do serviço que a energia elétrica nos proporciona. Essa é a qualidade básica, que é o atendimento de ter energia nas nossas casas, indústrias e comércio. Mas qualidade de energia elétrica, ela vai um pouco além, que ela fala de níveis de tensão, os harmônicos, que são as interferências, outras características, né, da energia elétrica propriamente dita. E eu tenho uma figura para representar um pouco o que isso quer dizer quando a gente fala em geração distribuída, fazendo um similar com o momento que a gente vive lá em São Paulo de falta de água para a gente consumir no dia a dia, tá? Eu vou fazer um similar para todo mundo entender o que a gente está pensando quando fala em qualidade de energia elétrica. Lá em São Paulo nós estamos vivendo a diminuição lá do reservatório da Cantareira, e que abastece 70% lá da Grande São Paulo. E quando esse abastecimento é feito pela Sabesp, nós recebemos na nossa casa uma água com uma qualidade assegurada, lá testada, etc. e tal. Se a gente implantasse geração distribuída na questão de abastecimento de água, o que a gente estaria fazendo similarmente ao que a gente está discutindo aqui? Seria a gente recolher água da chuva nas nossas casas e, num determinado momento, jogar isso na rede da Sabesp, para que quem estivesse ali naquele momento consumindo água utilizasse. Agora, qual é a qualidade dessa água que a gente recolheria nas nossas casas? Eu dou o exemplo da minha casa, que lá em São Paulo nós temos uma infestação de pombos, e vira e mexe tem pombo lá no telhado. Quando chove, lava o telhado, lava todos os dejetos dos pombos. Então a água que eu recolheria na minha casa não tem, com certeza, a mesma qualidade da água que a Sabesp me fornece. Por outro lado, quando eu tivesse nessa figura de geração distribuída, era essa água que eu estava entregando para a Sabesp,
para os meus vizinhos utilizarem. Tá? Então, assim como a gente teria essa preocupação com a água, a gente tem que ter essa preocupação na geração distribuída de energia elétrica. Apesar que os parâmetros da energia elétrica na geração distribuída estão muito mais sob controle, como o Hilton mostrou, porque isso é feito pelo inversor, e o inversor, tecnicamente, ele está preparado, elaborado, para dar a mesma qualidade da energia que a gente recebe da rede. Tá? Mas essa é a preocupação que a gente tem que ter quando fala de qualidade de energia elétrica, quer dizer, devolver a energia na mesma qualidade que a gente recebe. E não é simplesmente devolver energia, não é qualquer energia que a gente pode devolver. Tá? Em termos aí de cadeia produtiva, nós temos no Brasil já os fabricantes de inversores, temos os fabricantes de módulo, dos outros equipamentos, os cabos. O cabo é um elemento importante na geração, por exemplo, fotovoltaica, porque ele é um cabo que fica exposto ao tempo, então ele não pode se degradar, exposto, né, ao sol, condições de chuva, maresia, etc. e tal. Cabo é a estrutura, né, de sustentação do painel, seja o painel de uma usina, seja o painel da nossa casa. A gente não quer que depois de 3 anos aquilo lá despenque, caia, machuque alguém. Então, assim, nós temos essa cadeia produtiva, como eu mostrei rapidamente. Nós não temos a cadeia da produção da célula solar, né, que é o elemento básico que gera a corrente contínua citada aí, que é o que proporciona depois o fornecimento de energia. Mas eu acho que nós estamos relativamente bem nessa cadeia. Falta esse elo, mas o elo mais comum dos outros equipamentos a gente tem presente, tem com qualidade. Precisamos certificar essa qualidade, até para evitar que produtos de má qualidade sejam importados, seja de algum fabricante que queira entrar aí se aproveitando desse mercado ocorra, mas eu acho que a situação está sob controle. Obrigado. Bom, a minha parte é mais relativa às normas, né? Eu digo que a nossa norma está no estado da arte, né? O Cláudio Lima, quando fez a apresentação, né, ainda não conhecia totalmente os detalhes, né, mas nós estamos preparados já para o Smart Grid, ele não precisa mais 5 anos para frente. Né? Então, em termos de... o produto não vai precisar retrofit. O que aconteceu na Alemanha é que eles começaram há muito tempo e tiveram que fazer retrofit. Né? Os novos inversores, a partir de 2 anos atrás, na Alemanha, começaram com essa norma no estado que estamos hoje. Tá? Então, a gente... como diz, como começamos mais tarde, nós usamos a experiência deles e não precisamos pagar para isso, né? Nós já estamos praticamente comendo a sopa pronta, tá? Então, não vamos deixar para o consumidor arcar com o retrofit, né? Quando vier o Smart Grid ou tiver outras funcionalidades, tá? Em questão de produção industrial, o Brasil ele tem uma capacidade técnica muito grande. Eu vim da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, aliás, da PUC do Rio Grande do Sul, fazer mestrado em 79 com o professor Eduardo. Ele formou 50 doutores e 200 mestres. Esses 50 doutores e 200 mestres em eletrônica se espalharam pelo país e hoje, com certeza, nós temos na ordem de 1000 profissionais, tá, competentes para atuar nessa área, tanto a fase de projetos, instalação, qual serviço técnico for necessário. Então, o Brasil tem competência técnica. A mão de obra, como diz, da parte daqui está ótima. O que está faltando, né, seria um treinamento, né, para instaladores, né, outros, o cara que realmente vai pôr a mão na massa. Tá? Então, essa parte daí é um pouco deficiente. Quanto à parte de produção industrial, quando tiver um leilão aqui no país, se tiver um leilão, vai incrementar a vinda das empresas grandes. Hoje a coisa começa com as empresas menores do país. Já tem alguns fabricantes, como a PHV está trabalhando nisso, tem a CP Eletrônica, que foi ali para a Schneider, inversor, tem a VEG, que também desenvolveu os seus inversores, está numa etapa, tem outros fabricantes, que é Power Supply, que eu conheço, tem um outro fabricante aqui que falou comigo que vai começar a industrialização também aqui. Quer dizer, começando o mercado, tendo a regulamentação, que já é inicial, vai haver fornecedores. Então, para usar o fundo clima, né, que seria o dinheiro mais barato, precisa ter, vamos dizer, o conteúdo local. Os 3 componentes, vamos dizer, deixando a parte dos módulos fotovoltaicos fora, se eu conseguir 60% sem esse item, que é possível, tá, a gente consegue financiar, vamos dizer, a custo mais barato e é possível começar. Tá? Então, essa dando uma visão industrial da coisa. Tá?
O método, ele está ligado ao Ministério do Desenvolvimento dos Comércios Exterior. Então, a nossa função realmente é ajudar a indústria brasileira a alavancar e ganhar escala para poder exportar também seus produtos e obter qualidade mínima nos seus produtos. Eu acredito que um processo de avaliação da conformidade ele contribui, mas ele não é o único vetor para que você consiga garantir toda a qualidade do produto. Vai também das outras agências ligadas, né, na parte de regulamentação do setor. No caso de energia elétrica, a ANEEL, que faz um trabalho brilhante nessa área, do próprio setor produtivo, que nós sabemos, né, a concorrência ela vem e o pessoal quer realmente tem que estar competindo no mercado. Então, muitas vezes ele tem a linha A, ele tem a linha B, a linha C, e aí vai procurando o mercado e tenta de um jeito aqui, um jeito ali, para poder sobreviver. Isso não acontece somente no setor de fotovoltaico ou no setor de aerogeradores, isso acontece em todos os setores. E é uma realidade que a gente vive. Por isso que entra a parte da regulamentação, justamente para tentar nivelar. Claro que você não consegue pegar 100% dos casos, mas você consegue realmente dar uma boa equalizada no mercado. E além disso, ainda tem a figura principal e mais difícil da gente trabalhar. Acredito que a ANEEL deva sofrer um pouco. A gente lá também sofre também um pouco, é a relação com os consumidores. Porque o consumidor, culturalmente, ele vai no que tem o menor preço. Então, se ele vir um sistema fotovoltaico com preço de R$1.000, por exemplo, ele vê um certificado bonitinho a R$10.000, ele vai no diluir, porque para ele, os dois estão fazendo a mesma função. E isso é o grande problema, você combater toda essa pirataria, você combater todo esse mercado negro que acaba acontecendo. Ainda mais no Brasil, que tem dimensões continentais, a fronteira seca dele é imensa. Tem ações de fiscalização, tem ações conjuntas de receita entre agências, enfim. Mas é complicado você conseguir ter tal permeabilidade que vai em todos, pegue 100% dos casos. É impossível. Então, é um trabalho de conscientização mesmo. A gente pega, muita gente reclama agora no Rio de Janeiro, num bairro que eu adoro, chama Recreio dos Bandeirantes, que é um bairro um pouco afastado. Lá sofre porque é um bairro, por ser distante, ele é um bairro que pega a ponto de energia, então dá muito fundamento na rede. E o Rio de Janeiro é um estado, a cidade do Rio de Janeiro, ela sofre muito com os famosos gatos, porque tem a questão cultural de eu não vou pagar energia. E aí quem que vai pagar essa conta? Isso aí quem está pagando de forma lícita. Então, e acaba interferindo na qualidade do fornecimento. Então não tem jeito. A gente, todo mundo tem que fazer a sua parte. E eu acredito que com mais informação disponível, com incentivos, aí vem o papel do governo, igual essa resolução 42, ela vem para poder dar incentivo para o pequeno consumidor, ter a sua própria geração de energia. As agências reguladoras, no caso o próprio METRO, cumprir o seu papel, tanto na parte de regulamentação quanto na parte de fiscalização. O setor promover, colocar produtos bons no mercado, evitar de ficar fazendo, colocar produtos ilícitos e também nos ajudar na fiscalização. O melhor fiscal que tem é a concorrência, não tenho dúvida disso. Chega para a gente de denúncia e normalmente estão corretas. Então, o nosso canal de ouvidoria é muito forte nesse aspecto. E a gente aciona a fiscalização, vai lá e realmente acaba autuando determinada empresa que não está fazendo, não está conforme a regra. E os consumidores, aí não tem jeito, aí é um trabalho de conscientização mesmo. E eu acredito que com o trabalho em conjunto das agências, no trabalho de governo, utilizando principalmente a mídia, né, e incentivos para a população, igual traz a resolução 482, tende a melhorar tanto a qualidade quanto a concorrência justa do Brasil.
Dois tópicos: segurança, depois cadeia produtiva. Quanto à segurança, eu acho que sem dúvida nenhuma é importantíssimo, principalmente nós moramos nos Estados Unidos e acompanhamos o quão ricos são eles em termos de instalações, que implica não só na concessionária, mas também em toda a cadeia, ou seja, nós como clientes, consumidores, mas também é uma coisa que não consideramos, são nossos serviços públicos, tá? Então, os nossos bombeiros, eles não estão preparados para lidar com essa situação, tá? E lá já está tudo mapeado em manuais, então os bombeiros, eles sabem exatamente onde ativar caso problema de incêndio, eles sabem onde desconectar, eles sabem onde está a questão, a parte DC quanto a parte AC, eles sabem onde atuar, tá? Então, onde eles cortam a linha, eles sabem para não levar trancos e ter problemas sérios de risco. Então, os bombeiros nossos têm que ser questionados, têm que ser preparados para isso. A partir do momento que nós inserimos a GD nas nossas cidades, e o cenário vai complicar a partir do momento que você observa aquele roadmap que eu mencionei. Hoje, a questão também do cliente, quem recebe isso também tem que ter treinamento, tá? E as operadoras não estão preparadas hoje. Lidamos com algumas delas, né? Então, a questão de mapeamento das UCs, a unidade de consumidores que detém uma geração, não está mapeada. Essa UC ela vai certamente na tela do operador vai se transformar no PC, que é um prosumer, ele não é mais um usuário, mas agora um gerador consumidor, um produtor consumidor, que nós chamamos de prosumidor. Então, vai ter que ter mapeado o PC, produtor consumidor, na tela da operação das concessionárias, para que quando você faça a manobra, você identifique quantos PCs você tem na sua rede. E a questão do DSP, eliminação, ela é importante, mas deixa muito mais agora a responsabilidade no investidor. Então, os testes de ilhamento se tornam rigorosos, se tornam muito imprescindíveis e não necessariamente eles vão funcionar. Podem ter alguns que, mesmo tendo homologações europeias, podem, no ambiente Brasil, dar problemas. Então, algumas concessionárias já estão indo na frente, colocando seus próprios laboratórios de certificação para garantir que isso não ocorra. Então, a questão do ilhamento é muito importante, já que o DSP é eliminado. Então, essas normas têm que estar, mas nós temos que ver que a segurança não é só do operador, mas também cliente e os serviços públicos. A questão da cadeia produtiva, como eu falei no início, nós estamos mapeando nesse momento, nós estamos com o trabalho da BDI aí tentando mapear o cenário Brasil internacional. Nós estamos entrevistando mais de 40 empresas, todas elas falando sobre os gaps, os entraves para desenvolver a geração distribuída, a medição eletrônica no Brasil. Nós estamos capturando isso, nós vamos criar relatórios, nós vamos criar subsídios para políticas públicas industriais, que vai vir aí com o apoio do BNDES, através de fundos de incentivo, vai vir através do Inmetro, direcionando programas mais específicos, vai vir através do Ministério. Então, esse mapeamento da cadeia produtiva hoje está ocorrendo. Então, esperamos que vamos ter aí o primeiro módulo, 28 de maio, aqui em Brasília, para falar mapeamento toda a cadeia produtiva nacional, e depois os módulos vai ser internacional, e mais em seguida vamos falar sobre toda a parte de normatização técnica do Smart Grid, e no qual a geração distribuída é um dos elementos principais do assunto. Então, isso aí está em andamento, eu peço que os senhores aguardem, mas nós temos resultados muito positivos sendo liberados aí nos próximos meses. Agradeço a resposta dos expositores, agora debatedores, né? E nesse momento eu faculto a palavra ao público, a quem quiser direcionar alguma pergunta. Só levantar a mão, a equipe vai usar o microfone aí para você. Júnior Picanso, sou consultor da Federação das Indústrias do Estado do Ceará. Lá no Ceará, realmente, nós estamos organizados para desenvolver essa atividade, o Senai participando diretamente da capacitação, o Instituto Senai de Tecnologia e Energias Renováveis, buscando se equipar para fazer certificações. Então, estamos realmente muito unidos lá para aproveitar essa oportunidade de desenvolvimento. Mas, inicialmente, eu gostaria de parabenizar a ANEEL por esse evento e a qualidade das apresentações que nós tivemos. Nós tivemos aqui um conjunto de apresentações todas da melhor qualidade, mostrando realmente que esse segmento da normatização, da certificação,
está bem prévio, está bem desenvolvido. Eu fiz já na parte de ontem um comentário, e o principal é que, apesar de que existem muitos elementos, empreendedores, o ANEEL principalmente, engajados nesse processo, os planejamentos, os planejadores do governo ainda não atentaram que essa é uma grande oportunidade de desenvolvimento, não só na parte energética, mas na parte de negócio, na geração de novas oportunidades. E isso é que está faltando. E, evidentemente, isso ficou muito bem demonstrado porque os agentes financeiros estão completamente associados desse mercado que se forma. E hoje, realmente, a maior barreira que nós temos é a falta de linhas de financiamento específicas para essa atividade. Lá no Ceará, desde o ano passado, fizemos um fórum que convidamos todos os bancos oficiais. Eles praticamente desconheciam tudo, mas a partir de contatos que fizemos diretamente, o Banco do Nordeste, que não foi citado aqui, criou uma linha específica que está adequada, chamada FNEV, não é para pessoa física, mas para pessoa jurídica, e que é o que está atendendo agora a demanda, pelo menos lá no Nordeste, especificamente no estado do Ceará, de empresas. É um financiamento que foi adequado e desenvolvido a partir dos contatos que se manteve lá diretamente com o banco. Mas BNDES, na apresentação que fez, mostrou que ainda não está sensibilizado para isso. A Caixa Econômica começou a se preocupar com isso, mas realmente falta de uma diretriz maior para esse desenvolvimento, que a barreira maior realmente hoje é o financiamento. Mas eu gostaria de aproveitar essa oportunidade como entusiasta desse processo. Eu acredito que poderá tomar uma dimensão muito maior, é que eu não vejo possibilidade de um crescimento a nível de uma participação de 5%, como foi citado aqui, sem registros confiáveis da energia produzida. Eu fico muito preocupado porque o nosso sistema apenas verifica o fluxo de energia e se perde a informação da energia produzida. E eu tenho receio que isso venha prejudicar o desenvolvimento na realização das projeções, dos estudos, que vão definir naturalmente o potencial do atendimento dessa forma de geração de energia. Então eu fico preocupado, deixo isso aí para ser examinado, para que a ANEEL naturalmente avalie, porque eu me preocupo que a nível atual, né, onde as coisas acontecem apenas com pouquíssimos casos, isso tem importância, mas para se partir para o planejamento, para um desenvolvimento maior, eu acho que o registro confiável da energia produzida será indispensável. Muito obrigado pela atenção. Foi uma pergunta direcionada aos debatedores, mas se algum quiser fazer um comentário sobre o assunto levantado, eu peço que aqueles que levantaram a mão no início, levante de novo para que o microfone chegue e você, em seguida, faça essa pergunta. Desculpa, eu não gravei o seu nome, mas a sua colocação é muito interessante e, de alguma forma, a gente já andou discutindo um pouco isso lá na linha. E eu vou explicar assim um pouco a visão que está se tendo dessa situação. A gente tem que entender que a geração distribuída, ela não vai ser, pelo menos nos próximos anos, uma parte do planejamento do setor energético. E quando eu falo isso, eu quero dizer, nós temos o plano decenal no Brasil, nós temos toda a política de atendimento à demanda futura de energia, e a geração distribuída, ela não entra nessa conta. Por que ela não entra? Porque a geração distribuída por si mesma, uma geração marginal. Marginal não no sentido pejorativo, mas no sentido literal. Ela está à margem do que é o sistema energético. Por quê? Porque o gerador distribuído, o consumidor gerador, ele não tem um compromisso firme. Eu posso botar o fotovoltaico na minha casa e amanhã posso desligar. Posso, por um motivo qualquer, eu desligo, eu mudo, eu não faço isso. Então, a geração distribuída, ela é encarada, em alguns casos, eu sempre falo isso, como uma ação de eficiência energética.
é mais uma redução do consumo próprio do que um adicional na geração do país. E ela tem que ser encarada, e se ela for encarada dessa forma, você vai ver que as motivações são diferentes. Não é um planejamento de uma fonte ou outra de energia. Ela vai chegar, como mostrou o Cláudio, e como já está chegando na Europa, a ter um valor considerável dentro da matriz energética de um país, e aí ela vai merecer algum tratamento de despacho, de preocupação com as influências que ela causa na energia que está circulando como um todo. Mas, num primeiro momento, a geração distribuída é uma geração marginal, é uma ação de eficiência energética que eu, em vez de consumir ou de reduzir o meu consumo, que redução do consumo, né, a gente lida também bastante com eficiência energética, energia mais barata é aquela que eu deixo de consumir. A segunda pode ser a que eu mesmo produza. Então, a geração distribuída, ela entra nesse aspecto. Ela não vai entrar no planejamento energético do país enquanto ela não tiver uma dimensão muito grande. Agora, é fato que isso é ruim porque a gente não tem essa dimensão. Assim como a gente não tem a dimensão, que a ANEEL não tem esse número também, da geração de grupos geradores diesel que estão por aí. Ontem foi citado aí um dos colegas nossos aqui de seminário, falou, tem 15 gigawatts de geração diesel. Eu acho que tem, talvez tenha até mais. E ninguém tem controle disso. Teoricamente, as distribuidoras deveriam ser informadas pelo consumidor que instala um grupo diesel de backup ou para usar nas horas de tarifa de ponta. Mas a grande maioria dos consumidores que põem esse tipo de geração não faz isso. E muitas vezes essa geração é uma geração de emergência, uma geração para sistema de incêndio, que não sei se a maioria conhece, mas tem sistemas de incêndio que demandam uma fonte de energia. O sistema de proteção contra incêndio demanda uma fonte de energia própria. Então, esse número ele não é fácil de ser conhecido. Né? Seria muito interessante ter esse número, mas assim, não é complicado, não é fácil tê-lo. Nós queremos cumprir aqui o nosso cronograma, vamos ter daqui a pouco o encerramento da palavra do diretor da ANEEL. Nós temos uma pergunta aqui à minha esquerda, eu vou abrir para mais uma pergunta depois e vamos encerrar esse debate. Olá, bom dia a todos que nos assistem, e tanto os que estão aqui quanto os que nos assistem pela internet. Meu nome é Rodrigo Lopes Sawaia, sou diretor executivo da AB Solar, Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica. Eu queria começar parabenizando os palestrantes pelas excelentes apresentações, em especial o trabalho que é realizado no COBEI, coordenado pelo Will. Parabéns pelo trabalho, é um trabalho estruturante para o setor. As minhas perguntas vão para o representante do INMET. São duas perguntas sobre os temas, de fato, de segurança e de capacidade produtiva no país. Sobre a questão de segurança, foi mencionado aqui com muita propriedade pelo Roberto Barbieri a questão dos cabos e conectores. Né? Esse é um item que ainda ficou fora da certificação ou da etiquetagem do INMET. Qual é a posição do INMET a respeito de cabos e conectores fotovoltaicos, que é um item diferente de cabo e conector de outros sistemas, que tem uma importância, porque incêndios como os que a gente viu aqui podem ser causados especialmente por esse item, então é um item de custo baixo, mas de alta importância e relevância em termos de segurança. A segunda pergunta sobre capacidade produtiva, industrialização, a gente já tem aqui, pela apresentação do Hildo, que a questão de inversores já está no estado da arte. Eu devo dizer que, pelo conhecimento técnico que tenho do tema, a questão de módulos fotovoltaicos, que foi estruturada anteriormente, talvez já precise de uma certa revisão. Você chegou a comentar a questão mencionada pelos Ilhos a respeito de eficiência. A eficiência atualmente que é exigida para os módulos fotovoltaicos, a categoria A de eficiência do INMET, que é a top, já está muito abaixo da média mundial, ou seja, não do top mundial, mas da média mundial, tanto dos módulos silício cristalino quanto os de filme fino. Então, talvez fosse necessário já uma revisão. Qual é a previsão do INMET para essa revisão? Muito obrigado. Ok, como é o seu nome mesmo? Rodrigo. Rodrigo, tudo bem? Vamos lá. Primeiro, em relação a responder a sua primeira pergunta relacionada a cabos e conectores. O INMET ele já tem uma regulamentação para cabos, tá? Mas não cabos para sistemas fotovoltaicos. Então são cabos mais aplicados na construção civil, enfim, até chegam alguns cabos de controle.
Eu concordo com você. Apesar de ser um componente que é um componente acessório, mas é um componente crítico, porque ele pode provocar incêndio, mas nós podemos trabalhar sem problema algum, mesmo porque nós já temos produtos similares regulamentados. Então, o que nós precisamos é o seguinte: primeiro, tem base normativa para esse fim? É um cabo especial para a aplicação do sistema fotovoltaico? Perfeito. Então, o que nós precisamos agora, aí é interessante que que seja vindo da ABINE, que venha das associações do setor produtivo, o pleito para poder regulamentar. O pleito, na verdade, é uma vontade política do setor, que seria a nossa provocação, a nossa entrada. Tá? E aí vai se discutir com o método, que é o conselho que verifica a questão da conformidade no Brasil, e aí se toma a decisão de se estudar para checar a viabilidade técnica de se regulamentar esse produto. Aí eu dizendo, como já existem produtos similares, como os outros cabos e conectores, claro que não é um plug, uma tomada, né? Mas é algo similar, que acaba fazendo uma conexão. Então, eu acredito que possa vir a ser sim regulamentado, mas tem que passar tem um ritual a ser passado. Bom, respondendo a segunda pergunta, a regulamentação ela é viva, tá? Então, eu te falo que eu estou em diversos programas de eficiência energética e nós temos a prática de reclassificar a eficiência energética dos produtos pelo menos a cada 4 anos. Então nós fazemos isso via o Comitê de Gestão de Eficiência Energética, não discute só em metro, discute em metro, o Ministério de Minas e Energia, entre outros atores, o Ministério de Ciência e Tecnologia, todo mundo junto, para poder verificar qual seria, o próprio setor produtivo também, para verificar qual seria a nova classificação, mediante a distribuição estatística dos produtos, enfim, a evolução do mercado, porque a classificação energética ela é um indutor para a competitividade do setor. Então, a gente precisa de fato fazer isso. E você mencionando o módulo fotovoltaico, pode ser a hora agora. Por favor, na contribuição agora da portaria 28, faça a contribuição, que aí para a gente seria excelente. Aí eu discuto internamente e falo, ó, o pessoal já está falando isso daqui, e aí? A gente faz todo o estudo, mesmo que rápido, a gente tem dados, dá para fazer, e a gente verifica junto com as associações do setor. A gente pode fazer uma reunião da comissão técnica e a gente então está na hora da gente reclassificar, ok? Bom, eu tinha dito que teria mais uma pergunta, mas pela organização aqui do evento e também por compromissos dos diretores que irão participar aqui no final, no encerramento do seminário, nós vamos ter que encerrar agora, nesse momento, esse painel. Peço desculpa àqueles que ainda tinham perguntas e solicito que, ao final do painel, do evento, até por e-mail, cada expositor deixou seus contatos, procure os expositores para tirar suas dúvidas. Agradeço ao Barbieri, ao Wilton Betti, ao Fábio Real do Imetro e ao Cláudio Lima do I3E, que estiveram aqui conosco, consultor do I3E, estiveram aqui conosco nesse painel tão importante, tão rico e nesse debate. Passo a palavra ao nosso mestre. Salva de palmas aos nossos debatedores.